Boa noite, meu nome é Vitor Augusto e eu vou explicar a nossa resolução para o exercício 1541 do URI, que foi designado para mim e para o Danilo de Paula fazermos. Bom, o nome do exercício é Construindo Casas e eu vou exemplificar e explicar melhor esse enunciado de uma maneira mais concreta. Pulando direto para os exemplos de entrada aqui, a gente tem os dois primeiros valores como a largura e o comprimento da casa a ser construída em certo terreno. Lembrando que o terreno ele só pode ser quadrado. O formato do terreno é quadrado, sempre quadrado. Bom, os dois primeiros valores são a largura e o comprimento da casa, e o terceiro valor é a porcentagem máxima que é permitida construir nesse terreno. E digamos que a casa ela é sempre construída usando a máxima porcentagem, certo? E na saída nós temos o lado do quadrado que representa o terreno. Como todos os terrenos são quadrados, a gente tendo um lado do quadrado a gente vai saber a área total desse terreno. Então vamos lá, vamos exemplificar melhor isso aqui. Temos aqui o exemplo, né? O primeiro exemplo de entrada daqui, que tem um comprimento 8 e uma largura 10, e a porcentagem total que pode ser construída nesse terreno é de 20%. E a saída deu 20 metros, no caso. Bom, vamos lá. Temos aqui para ilustrar o desenho, né? A gente tem uma entrada do quê? Uma entrada de 8 e 10 metros, no caso. Certo? 8 e 10. E aí a gente tem como terceiro valor 20%. Então digamos que essa casa de 8 por 10 metros, que representa 80 metros quadrados, que se você multiplicar 8 por 10 vai dar 80, representa 20% do nosso terreno. E nós queremos saber o que? Nós queremos saber o total da área do terreno com apenas o lado dele. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer basicamente uma regra de 3. Vamos lá, a gente pega os dois primeiros valores, né, que foram digitados pelo usuário, que seria 8 vezes 10, e vai dar 80 metros quadrados. E aqui a gente aplicando a regra de 3 bem simples, daria o quê? Que 80 metros quadrados representa 20% do terreno, e a gente quer saber o x, que seria a área total do terreno, né? E 100% aqui embaixo para completar a regra de 3. Nós temos que x é igual a 80 vezes 100 dividido por 20. Logo, x é igual a 400. E na nossa saída nós vamos ter a raiz de 400, que seria um lado do nosso quadrado, que no caso vai dar 20 metros. E é isso, é basicamente isso a forma de ilustrar esse pensamento. E temos aqui também outras entradas que eu vou explicar também. No caso de 1 metro de largura, 10 de comprimento, e o total que pode ser construído nesse terreno é 100%. Nós vamos ter aqui 1 e 10, né, aplicando a regra de 3. A gente vai ter que o total construído no terreno são os próprios 10 metros quadrados da casa. Logo, tendo em mente que raiz de 10 é aproximadamente 3, né, a gente vai sempre arredondar para o número inteiro, que ele vai dar 3 e pouquinho. A gente vai arredondar ele para o número inteiro. O terreno ele vai ter lado 3, certo? Esse quadrado aqui ele vai ter lado 3. E com outro exemplo também, aqui do próprio enunciado do URI, nós temos as entradas de 10 e 3. E no caso daria 30 metros, né, quadrados. E o total que representaria a porcentagem da casa no terreno é 100%. Logo nós temos aqui que x é igual a 30, né? A área total do terreno é 30. E a raiz de 30 é aproximadamente 5. Logo, o lado do quadrado que representa o terreno é 5. E partindo para a explicação do nosso código, né? É bem simples também, é basicamente só a regra de 3. Nós vamos ter as variáveis comprimento, largura
a porcentagem que é permitida, né, do terreno, a área que a gente vai usar para calcular aqui embaixo e duas variáveis de resultado. Bom, a gente vai ter um while true, né, porque o próprio exercício aqui pede que quando um dos valores for zero, vai representar o fim das entradas. Logo, se qualquer valor digitado for zero no comprimento, largura ou porcentagem, a gente vai quebrar, né, esse while true e vai sair da execução do código. Bom, a gente vai escanear primeiro o comprimento, né? Se ele for igual a zero, ele vai sair do while true. E se não, caso não, né, a gente vai escanear a largura. Se a largura for igual a zero, ele vai sair. Caso não, ele vai escanear a porcentagem. E o mesmo acontece com a porcentagem. Se for zero, ele vai parar de ler. E caso todos esses valores não sejam nulos, a gente vai ter a seguinte conta. A área vai representar o comprimento vezes a largura, né, que seria esse valor aqui. E nós temos que o resultado 1 vai receber a área vezes 100 dividido pela porcentagem, que é a mesma coisa dessa regra de 3 aqui. A gente tem a área vezes 100 dividido pela porcentagem, que no caso é 100 também. E temos aqui que o resultado 2, né, ele vai ser a raiz quadrada desse primeiro resultado. No caso aqui a gente usa uma função poll, que seria o de elevar. Só que a gente elevou a meio, que seria a mesma coisa que tirar a raiz quadrada. E a gente vai apresentar no final esse resultado 2, que seria o lado do quadrado do terreno. E é isso, muito obrigado.